Tecnologia Theta, a frequência que a matriz Arconte não capta. Se você não quiser ser detectado pelos arcontes, pelos aqueles que são os controladores da Matrix, então você precisa aprender sobre a tecnologia Theta. São ondas cerebrais, são frequências do nosso cérebro, né, e que a mente compartilha também desta frequência. Pois saiba que os arcontes e a Matrix, eles funcionam dentro de uma frequência entre, vamos supor, aquela frequência das ondas beta e alfa. Pois dentro dessas duas frequências, nós temos uma frequência entre 8 a 30 Hz. Esta é a faixa que os arcontes estão interferindo na nossa vida, no nosso cotidiano, 24 horas por dia. Pois nós temos, entre esta frequência beta, que é a frequência de vigília, e a frequência alfa, que é a frequência que está aquele foco relaxado, né? Aquele relaxamento relaxado, né? da mente, quando nós começamos a nos relaxar, concentrar. Isto é a frequência alfa. E quando nós estamos em estado de vigília conversando com as pessoas, assim como eu estou fazendo com vocês agora, nós estamos na frequência beta. Certo? A frequência beta, ela funciona de 13 a 30 Hz. E a frequência alfa de 8 a 13 Hz. Então é nesta faixa que os arcontes estão sempre interferindo na nossa vida. Eles interferem através de narrativas. Essas narrativas, elas não são imparciais, elas têm total parcialidade. Elas nos levam ao sentimento de medo e culpa o tempo todo. Então, nós temos também dentro desta faixa de frequência beta e alfa, que é de 8 a 30 Hz, outra interferência, que são as interferências subliminares. As interferências subliminares da propaganda subliminar, o tempo todo a propaganda subliminar, né? O nosso cérebro astral, ele é atacado. Então você vai ficar com vontade de comer fast food, você vai ficar com vontade de desejos sexuais aloprados, tudo isso por causa desta infestação de ofensivas subliminares. Isto tudo está dentro da faixa beta e alfa, né? Outra coisa é o comportamentalismo que eles atuam, porque essas narrativas o tempo todo, né, infestando-nos com essas narrativas que não são, elas têm parcialidade, né? Elas têm lado, elas têm direcionamento. Então esse comportamentalismo, esse behaviorismo, ele faz com que as pessoas também sigam aquele fluxo do establishment, da matriz Arconte, né? Mais ainda o metaverso que eles estão propondo agora, que seria mais ou menos que você está o tempo todo inserido no Facebook, no Instagram, essas coisas que a gente fica mais tempo no telefone celular, né? Eu tenho 5 mil amigos no Facebook, no Instagram, tenho 5 mil seguidores, mas você não conhece nenhum deles, você não consegue palpar nenhum deles, né? Você não... isso é uma coisa bem típico da inteligência artificial. Você não está ali, de fato, tendo esses seguidores, estes amigos, esta companhia, né? Essa rede social, ela implica, ao mesmo tempo que ela tem as suas vantagens, você precisa se comunicar através dela, mas ela te impulsiona também, né, a um nível de metaverso que ele é paralelo à sua realidade. Você pensa estar vivendo ali
Enquanto todo aquele tempo que você está disponibilizando ali, muitas vezes aquele tempo não vai ter funcionalidade nenhuma neste metaverso das redes sociais, né? Utilize as redes sociais para dar o seu recado, para fazer o que você precisa fazer, mas a gente fica inserido o tempo todo. Os jovens de hoje, essa geração Z, seja lá o que for o nome dessa geração, está inserido no metaverso, né? Na disfuncionalidade da inteligência artificial. Então eles estão, e isso daí é porque os arcontes interferem justamente nesta zona de frequência das ondas cerebrais beta e alfa. Então nós estamos inseridos aí. Agora, a tetatecnologia, ela te livra disso, porque abaixo de beta tem alfa, mas abaixo de alfa nós temos as ondas tetas, né? As ondas teta, elas são frequência entre 4 e 8 Hz. E essa zona de frequência é a zona do sono leve, aquele sono reparador, aquele sono que a gente consegue se regenerar, principalmente uma regeneração emocional, né? Porque o dia a dia nos deixa com um impacto emocional muito influente nas nossas vidas. Então, este impacto emocional, ele é regenerado nas ondas tetas, né? Aquelas ondas de frequência quando a gente está no sono mais leve, mais tranquilo ali, né? Mas abaixo das ondas tetas, nós temos as ondas delta, que são entre 0,5 a 4 Hz, essa frequência. E essa é o sono profundo. Ele é o sono reparador, mais reparador possível. Ele te repara, enquanto que as ondas tetas reparam emocionalmente, as ondas deltas vão te reparar biologicamente, vão te reparar emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos, porque é a onda mais baixa, né, de frequência. E aí, nessas ondas tetas e delta, os arcontes não interferem. Se eles conseguirem interferir, será por muito pouco tempo. Mas ondas tetas, que ficam abaixo das ondas betas e alfa, e ondas deltas, que também ficam abaixo, eles não têm influência significativa. E é aí que está o nosso privilégio em termos de terapia, de recuperação, né? Aquela pausa que a gente dá da Matrix. Então, nós precisamos investir nesta frequência, na frequência teta, delta. E ainda existe uma frequência que ela é ao contrário até de teta e delta, ela é muito acelerada, é uma frequência até difícil de medir, né, na nossa tecnologia, seria as ondas gamas. As ondas gamas são frequência de 13, né? Aliás, de 30 Hz até 100 Hz. Né? De 30 Hz a 100 Hz nós temos a frequência das ondas cerebrais gama. E o que seriam essas ondas gamas no nosso cérebro? É aquele momento em que nós temos insights, nós temos epifanias espirituais, epifanias filosóficas, epifanias científicas, né? Eureka, Arquimedes descobriu, né, seus princípios físicos em relação a aquilo que se refere aos princípios da água, né, em relação aos corpos, ele descobriu nesta frequência. Assim como qualquer cientista descobre, né, as grandes descobertas filosóficas, científicas e espirituais são nesta onda de acima de 30 Hz. Ondas gama. Então, as ondas tetas, delta e gama são as ondas onde os arcontes não interferem, né? E nós precisamos servir delas. Por exemplo, as pessoas que são viciadas, elas não conseguem ter um sono reparador profundo das ondas deltas. Pessoas viciadas em drogas, em álcool, seja lá o que for, metanfetamina, elas não conseguem relaxar, elas chegam no máximo assim,
poucos picos de ondas teta. E aí, abaixo da teta, que é o sono mais reparador ainda, eles não conseguem chegar. Então, as pessoas viciadas nunca estão regeneradas. Elas estão se degenerando cotidianamente, o tempo todo. E não só por causa desse vício, mas por causa que elas não conseguem ter o sono reparador. Elas não conseguem ter o seu regenerativo, né? Nem psíquico, nem físico. Então, isso tudo acontece, isso daí, que as pessoas que não chegam, né, que não se dão bem com as ondas tetas e deltas, são prato cheio. Né? É o alvo principal dos arcontes, da matriz arconte, porque é onde eles vão atuar nas ondas beta e alfa. Né? Eles estão atuando aí nessas ondas. Mas existe terapia, a tecnologia teta. Entenda, quando eu falo tecnologia teta, você também acione aquele mecanismo né, de epifania, né, de eureka, de insight, né, que não é apenas ondas teta, é ondas teta, delta e gama. São essas três ondas cerebrais que vão te livrar, né, vão pausar aquele efeito Matrix, né? Eles vão te levar para fora da Matrix. E quando a gente vai para fora da Matrix por um certo tempo, a gente descobre uma janela, né, essa janela de pausa deste controle arconte. Isso se chama efeito Morândia. O meu terceiro livro, Efeito Morândia, ele dispõe de 3 meditações que são de fácil acesso. Efeito Morândia, este livro, ele pode te mostrar esta tecnologia teta. Você compra o livro é baratíssimo, é um e-book. Ele é disponível e acessível a qualquer pessoa, independente da casta social. E você tem pelo menos 3 meditações, são tecnologias teta, disponíveis e de fácil acesso. Mas saiba você que você também possa, uma das tecnologias, vamos colocar aqui uma tecnologia, né? A meditação, por exemplo. Para que será? A meditação é uma tecnologia teta, porque ela vai te levar a isso, né? Porque a tecnologia teta te leva a um campo mórfico que está acessível a todas as pessoas que chegaram a atingir uma massa crítica que consegue driblar a Matrix. Então, quando muitas pessoas, num determinado massa crítica, né, conseguem pausar a Matrix e sair nessa janela, você adquire um campo mórfico. Você forma um campo mórfico, você forma uma egrégora, e você pode acessar ela para se regenerar, enquanto estiver encarnado aqui na terceira dimensão. Então, isso tudo é muito válido. E o que é a meditação? Não importa qual a meditação que você está utilizando, desde que ela faça você sair da inércia, desde que ela faça com que você deixe de ser reacionário. Você está reagindo o tempo todo ao fluxo do establishment, ao fluxo da Matrix. A Matrix, ela está insinuando que você deva sentir medo e culpa, então você vai sentir medo e culpa. A Matrix está insinuando, né, sugestionando que você siga determinada corrente doutrinária, corrente científica, seja lá o que for, ela está o tempo todo te sugestionando. E você se torna reacionário, você está reagindo a esse fluxo. Você não consegue quebrar a inércia desse fluxo. Você é carregado junto como se fosse uma tsunami de narrativas, de subliminares, né, de comportamentalismo, de metaverso, inteligência artificial, te carregando o tempo todo nesse fluxo e você não está reagindo. Você não consegue pausar isto. E quando você consegue justamente pausar este fluxo, isto é a meditação. A meditação, ela é justamente
esta epifania, esta eureka, este insight, em que você consegue simplesmente, né, driblar, sair fora deste fluxo. Isto é a verdadeira meditação. Qualquer técnica de meditação que leve você a sair fora deste fluxo do reacionarismo, do fluxo establishment, do fluxo matrix, isto é meditativo, isto é meditação, certo? Você consegue parar o mundo, sair por uma janela, se regenerar e retornar de novo restabelecido. Isto é meditação, certo? E existe também para você aí que é cristão, que é católico, uma tecnologia teta chamada terço. O terço, ele, vou dizer uma coisa agora meia polêmica, ele não foi inventado pelos católicos, ele foi inventado pelos cristãos gnósticos. Né? Era uma tecnologia que os apóstolos, os essênios, eles utilizavam isso. Né? Eles utilizavam o terço apenas com a Ave Maria e o Pai Nosso. Então, eles simplesmente criaram uma oração de 22 palavras, Ave Maria, 22 palavras, né, alternada com o Pai Nosso. Então, esta Ave Maria, rezada 10 vezes, mais alternada com um Pai Nosso, ela conseguia levar você às ondas tetas. É a tecnologia da oração, tecnologia teta através da oração. Mas não importa se você acredita ou não quem foi o criador desta proposta do terço. O que importa é a sua funcionalidade. Primeiramente, só havia Ave Maria e Pai Nosso no terço. Hoje já incluem outras orações, né, pequenas orações. Mas a tecnologia teta do terço, né, orientada pelos apóstolos, dos gnósticos, eles simplesmente usavam só a Ave Maria e o Pai Nosso. Ave Maria, 22 palavras, 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Então, o terço é mais ou menos uns 25 minutos, onde você vai ler Pai Nosso e mais 5 décadas de Ave Maria, né? São 50 Ave Marias, pelo menos. Ainda tem um início ali de Ave Maria e Pai Nosso também. Mas, ou seja, o terço original era Pai Nosso e Ave Maria. 22 palavras é uma sequência randômica, é um padrão. É um padrão. Ele não é apenas repetitividade, não é apenas repetição. É uma randomização. Uma randomização, aquela sequência randomizada, ela é um padrão que segue um padrão de número mestre, 22, certo? Então, isso trabalha direitinho com o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, para que nós possamos sair daquele fluxo da matriz e já no terço, quando você chega na terceira década, quando você já rezou 30 Ave Marias, você já está em onda teta. Você já está em onda teta, certo? Então, 25 minutos por dia que você saia, né, daquela zona de interferência beta e alfa da matrix, já é o suficiente para você respirar. Porque nós não estamos aqui na terceira dimensão no nosso espaço natural. Né? Nosso espaço natural ele é multidimensional. E nós estamos aqui na terceira dimensão confinados à Matrix. Mas nós não somos deste nicho tridimensional. Nós estamos nesse nicho tridimensional, mas nós somos do espaço, do tempo, fora do tempo, antes do tempo, multidimensional. Então, nós não somos originários daqui, aonde estamos tendo essa experiência tridimensional. Nós não somos naturais desta experiência que nós estamos tendo de terceira dimensão. Principalmente que essa experiência tridimensional está sendo dentro de uma quarentena, né? Controlada por arcontes que são parasitários. Só conhecem as sombras
Eles não conseguem criar nada ou recriar nada que seja da luz, somente das sombras. Tá? Então a tecnologia Theta é isto. Você tem a oração que leva você a abrir essa janela que faz você fugir do fluxo. Você tem a meditação, certo? E você pode se conscientizar e utilizar isso todo dia, porque todo dia, 24 horas, eles estão tentando fazer com que você fique insensível dentro desta matrix. Mas a tecnologia Theta vai fazer você fugir desta falta de sensibilidade, de consciência que eles estão sugestionando. Você vai se tornar consciente através da tecnologia Theta. Utilize a oração, utilize o terço, utilize a meditação que faça você simplesmente saltar para fora da matriz, utilizar uma outra perspectiva consciencial, né, atingindo o efeito Morândia, saindo deste fluxo, né, que eles estão sugestionando e propondo o tempo todo você está sofrendo pelo comportamentalismo arconte. Então você vai fugir deste behaviorismo arconte e vai se tornar consciente, utilizando tecnologia Theta que simplesmente está à disposição da sua mente, da sua consciência, do seu bom senso. Saudações do seu co-viajor.